Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, iniciamos o programa Assuntos do Reino, aqui na Canabrava FM e através do Facebook também. Eu gostaria de estar convidando o nosso amado irmão Cristiano para estar orando, para estar iniciando assim nossa programação. Boa noite a todos, fiquem na paz do Senhor. Oremos então. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença mais uma vez, para conduzir esse programa, Pai. Que seja feita aqui a Tua vontade, Pai. Nos conduza através do Espírito Santo, Pai, porque estamos necessitados de Ti, Senhor. Então nos ajuda nesta noite, Pai. Amém. Abençoa cada um de nós, cada um que vier e participar, Senhor. Vai nos ajudando, Pai, porque precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. E vamos estar assim iniciando. Hoje estaremos falando sobre o Velho Testamento, com o nosso amado irmão e presbítero Claudinei, ali da Assembleia de Deus. E iremos falar, conhecer mais sobre o Velho Testamento. Sobre o Deus do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento é o mesmo de hoje? Por que muita gente questiona isso? Porque muita gente fala, é um Deus tirano, um Deus que não é um Deus de amor, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. São deuses diferentes? Vamos conhecer melhor o porquê acontecer aquilo, qual era o motivo, qual era a finalidade, enfim. Que você que tem dúvida, lembrando que você pode estar mandando suas perguntas, pode estar pedindo seus louvores também, que iremos estar passando, amém? E vamos iniciar assim com o louvor Jesus em Tua Presença.
Glória a Deus. Glória a Deus. Somos nós aqui para adorar a Deus. Estamos aqui para servir ao Senhor Jesus Cristo. Lindo louvor. O véu que separava, nós de Deus, nós do nosso Senhor Todo-Poderoso. Aquilo que limitava um completo acesso ao Pai, esse foi rasgado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali na cruz, com sua morte, né, com seu sangue derramado, nos deu um livre acesso ao Pai, a qual antes, outrora, era necessário sacrifícios de animais puros, imaculados, para perdão de nossos pecados. Era necessário a gente sacrificar um animal para os nossos pecados se perdoarem. Boa noite, presbítero Gideon, meu querido. A paz do Senhor. Deus te abençoe, você e tua família. Obrigado por estar aqui, nos agraciando com sua presença. E como eu falava, meus irmãos, hoje já não é mais necessário um sacrifício de animal. Não há mais essa necessidade para ser perdoado o meu e o teu pecado. Porque o último sacrifício já foi feito. E foi feito por Jesus Cristo. Um sacrifício perfeito, perpétuo. Ele que desceu de sua glória, do seu trono, veio à terra, morreu por mim, por você, pelos nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia, subindo aos céus, para preparar uma morada para nós. Para deixar preparado um banquete, a qual a Bíblia vai nos falar que Ele mesmo vai nos servir. É uma garantia que Ele nos deixou. Ah, irmão Jackson, então não precisa ir para a igreja. Né, irmão Cristiano? Não preciso mais estar louvando, adorando, porque já foi pago meus pecados. Mas só poderá ser salvo aquele que, primeiro, receber a Cristo como o seu único e suficiente Salvador, obedecer a sua palavra e crer nele com todo o seu coração e alma. E automaticamente, né, viver em sua presença. Está aí, Jesus em sua presença. Reunimos, sempre que está, reunimos com os irmãos, principalmente na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, louvando, adorando. Ah, então é só necessário estar sempre em reunião com os irmãos? Em casa eu sozinho não posso? Pode, claro. Mas a união é importante por conta da comunhão. A força. Às vezes sozinhos, nós passamos por algumas dificuldades. E estando com o irmão, estamos em comunhão, nos tornamos fortes. Nos fortalece. Amém? Glória a Deus. Então, vou estar passando mais um louvor aqui. E nosso amado irmão Diogo já está aqui presente, um levita, logo mais ele estará louvando. Então, vamos estar louvando ao Senhor com o louvor Poderoso Deus. Glória a Deus. Paz, irmão. Nada que tu for, né? É, irmão. Por enquanto fica aí aguardando.
Glória a Deus, aleluias. Quero estar dando a boa noite aí para nosso amado irmão Fábio Leal. Boa noite, meu querido, e a sua esposa também, Inilda Leal. Boa noite, que Deus abençoe a casa de vocês, toda a sua família. Muito obrigado por estar aqui nos ouvindo, né? Glória a Deus. Fábio aí é um companheiro de guerra, um companheiro na caminhada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho aprendido muito com ele, né? Graças a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está com um trabalho ali no Braço Mindinho ali, com as famílias ali, fazendo um culto toda quarta-feira. Glória a Deus, né? Que Deus venha abençoar cada vez mais a tua vida, meu irmão. Boa noite, meu irmão Gidé, meu querido amado irmão, boa noite, que Deus te abençoe, né? Estamos aqui com o nosso irmão Jogras também, que ele nos acompanha ali também, né, no Braço Mindinho. Hoje ele está aqui para estar louvando um pouco a Deus, glorificando o seu santo nome, e deixar agora ele louvar o Senhor agora, né? Nosso amado presbítero Claudinei, que estará falando conosco hoje sobre o Velho Testamento, já se encontra aqui também, fique ligadinho, já preparam aí as perguntas para ele, né? Suas dúvidas, que pelo Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, com certeza a base, através da luz das Escrituras, ele estará tirando as dúvidas de vocês, amém? É isso aí, meu amado Jogas, pode falar, meu amado. Graças a paz. Fica à vontade. Agradecer a Deus pela oportunidade, primeiramente. Amém. Agradecer ao irmão Jacques também pelo convite. Muita felicidade estar participando do seu programa, irmão. Está trazendo um pouco de Deus para nossas vidas, né? Falando um pouco também sobre o que Deus vem fazendo em nossa vida, né? Cada um de nós, comigo. E deixar uma mensagem de Deus no coração de vocês. Peço que vocês agora venham se conectar com Deus. Entender um pouco do que Ele vem fazendo em nossas vidas, né? Às vezes a gente se acha fraco, a gente, pelos nossos erros, se passa ali pelo momento onde muitas das vezes achamos que Deus esquece da gente, ou que a gente não somos filhos, sei lá, algo do tipo, mas ainda existe um Deus que Ele opera milagre, aquele Deus que ainda resgata, aquele que está lá perdido, aquele que está ali enfermo, Ele ainda cura. Amém? Te peço que essa mensagem ela venha entrar no nosso coração. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Glória a Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia conta glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que descobriu que um dia conta glória, um dia conta glória vale mais. Glória a Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu, Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia falta agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu,
E a voz que saiu dela um dia me atraiu. O meu coração queimou até que quis. Um dia conta a glória, um dia conta a glória vale mais. Não há outro lugar, Senhor. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença, Deus. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença, Senhor. E atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença, meu Pai. É que a sarça pega o fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que destruiu, e um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pega o fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que destruiu, e um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais. Vale mais que mil, Senhor. Pela tua presença, não me vejo sem a tua presença, Deus. Glória a Deus, lindo louvor, meu irmão, lindo louvor. E você que tem uma história muito linda, e esse louvor acho que combina bastante com você, viu, Varão? Sim, sim. A presença de Deus é tão impactante, né? Que nos transforma, nos restaura, né? E você tem uma história linda de transformação pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria que você louvasse mais um louvor, e após esse louvor, nosso irmão Claudinei iria iniciar, e no finalzinho, se possível, eu gostaria também que você tocasse um louvor. Amém? Então, fique à vontade para tocar mais um louvor. Em seguida, o nosso irmão Claudinei, presbítero Claudinei, estará nos agraciando com sua presença. E como você falou, né? Pela história, outros tempos, a sexta-feira para mim era uma sexta-feira muito difícil, né? Porque para minha mãe, para minha avó, porque era onde eu me jogava, onde eu fazia tudo aquilo que não agradava o Senhor. E hoje esse louvor diz tudo, né? Atraído pela tua presença, eu poderia estar em outro lugar. Só que quando a gente está perto do Senhor é o lugar mais Ideal. mais seguro, né? É o lugar ideal, É né? o lugar ideal. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei. Ó Deus, o meu amor, eu adorarei. Ó Deus, a minha vida, que me compreendeu sem uma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo dos céus, vem como em Pentecostes,
o Espírito, o Espírito, que desce como fogo santo dos céus, vem como em Pentecoste, em Pentecoste. Santo Espírito que desce como fogo, Santo Espírito que desce como fogo, incendear, 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 incendear. Santo Espírito que desce como fogo, Santo Espírito que desce como fogo, Deus, incendear, 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 incendear. Nós precisamos de ti, Senhor, incendeia hoje aqui nesse lugar, incendear, incendear, incendear a tua presença, nos incendeia, Senhor. Que desce como fogo santo dos céus, como em Pentecoste, nos enche tua presença de novo. Glória a Deus, aleluia, obrigado, Joias, meu amado. É isso aí, meus irmãos, que o nosso Senhor Deus venha nos incendiar, né, com a sua presença, com o seu fogo santo, e que vou pedir ao nosso irmão Ney que já se senta ali, né, e eu gostaria de estar falando para vocês que nos acompanham em casa, pela rádio, pelo Facebook. Quero falar também que estamos com o programa, um canal no YouTube chamado Assuntos do Reino. Vá lá no YouTube, curta, toque o sininho, ajude a proclamar a palavra do Senhor através das redes sociais. Convido você a estar indo lá, Assuntos do Reino. Né? Já estamos lá com 3 vídeos sobre quem foi Pedro, quem foi Paulo, né? Sobre o que é o Pentecoste. E amanhã estarei postando sobre a programação de hoje, a respeito sobre o Velho Testamento. Então, vocês que não puderam assistir toda a programação hoje, amanhã, entra no canal do YouTube Assuntos do Reino e assista toda a programação, continue de onde parou. Amém? Glória a Deus. Vou estar assim agora passando para o nosso irmão presbítero Claudinei, para ele estar assim iniciando a palavra. E você que tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, através do Facebook ou pela rádio aqui mesmo, né, através do telefone 999480377 ou pelo meu WhatsApp pessoal 999170246. Amém? Glória a Deus. Presbítero Claudinei, como é que você está, meu amado? Tudo bem? A paz? Paz do Senhor. Meu querido, desde já te agradeço pela tua presença aqui. Já te agradeço por você estar disponível de vir aqui, nos agraciar primeiramente com a palavra de Deus, agraciar a nossa vida, nos trazendo um melhor entendimento sobre a palavra de Deus, e que Deus venha te abençoar, você, tua família, e que o Espírito Santo de Deus também esteja constante na tua vida, meu irmão. Aleluia. Graças a Deus, né? Para mim também é um motivo de... Tá tudo certo? Tá, pode ir. Pode ficar à vontade. É aqui só. Não, é só para pegar a senha por varão aqui. Graças a Deus. Então, cumprimento a todos vocês também, com a paz do Senhor, né? Os ouvintes, os irmãos, as irmãs, o pessoal que está aí nas suas residências ou em outros lugares, na escuta desta programação. Eu quero agradecer pelo convite, quem agradece sou eu, Jackson. Amém, meu irmão. Já tem uns 2 meses que você vem Verdade. me pegar aí. E graças a Deus a gente
hoje pôde realizar, né? Verdade. Esse desejo, tanto seu quanto meu, de estar aqui reunidos para compartilhar acerca daquilo que é mais precioso para nós, Sim, que é a palavra do Senhor Deus, né? verdade. Aí, Cristiano, grande amigo de adolescência, aí estudou comigo. De verdade. Isso aí fez uma dupla comigo naquele polivalente aí que São Jesus Cristo na causa, né? E um prazer conhecer esse jovem aqui. Não estou com lembrança dele na minha feição não, mas estamos aqui felizes, né? O corre-corre da vida, às vezes, não nos deixa a gente se preparar para certas situações como a gente gostaria, né? Mas ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa experiência de vida, tanto na vivência do Evangelho, quanto naquilo que a gente sempre estudou ao longo dos anos. Muita gente sabe que eu larguei tudo aqui uma vez para estudar teologia, através de uma bolsa que eu ganhei pelo Enem, pelo ProUni. Fui estudar teologia em Brasília, voltei. A teologia é muito importante também, embora não seja tudo. Tem pessoas que infelizmente trazem um mal-estar em outras pessoas quando eles vêm trazer a teologia para as igrejas, porque eles trazem de uma forma como que a teologia é algo assim essencial, né? assustador, porque muitas pessoas nas nossas igrejas não têm até mesmo muito estudo. Então tem gente que faz teologia e quando faz a teologia, quando ele volta para humilhar as pessoas dentro da igreja, né? Como que se as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de estudar também são desprovidas de conhecimento, e todos têm o conhecimento. O conhecimento formal ele é dado realmente dentro do estudo, mas o informal é dado no dia a dia, e todo mundo tem um pouquinho de conhecimento, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Verdade. Com esse tipo de coisa, até porque tem situações que, se você se deparar, por exemplo, com uma situação de um endemoniado lá, não é com um diploma de teologia que se expulsa. Então, tem muita gente que faz teologia, não entende direito o que é teologia, e leva uma visão equivocada. E muitas pessoas, principalmente no meio pentecostal, tomam pavor de teologia por causa de algumas pessoas que apresentam aquilo como se fosse algo humilhante. Ou que também assim, fora do ambiente teológico, não se há conhecimento. E a Bíblia está aí para todo mundo, né? A Bíblia está aí para todo mundo. Tudo bem que a teologia é muito importante e nos dá muitas orientações, mas, inclusive, como ler corretamente a Bíblia, como contextualizar, obrigado, Varão, como contextualizar as passagens da Bíblia, mas é muito importante, não vamos negar não, mas temos que ter cuidado também para não extremizar, né? Verdade. O Salmo 119, versículo 99, o salmista disse assim: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito na tua palavra. Glória a Deus. Forte, Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, falando aqui do assunto para o qual nós somos chamados, eu quero, tudo bem que vamos falar do Antigo Testamento, mas não tem como não falar do Antigo Testamento à luz do Novo. E não tem como você falar do Novo também à luz do Antigo. Mas eu quero, a princípio, ler aqui um texto, Lucas, no capítulo 24, versículos 44. É só o versículo 44 eu vou ler aqui por enquanto. Diz assim: e disse-lhes Jesus: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Né? Apenas esse versículo. Aqui é Jesus, após a sua ressurreição, nos seus últimos instantes, aqui na terra, depois que ele fez a sua obra terrena, que ele ressuscita e faz algumas aparições, e aqui aparece para os apóstolos, e nas últimas recomendações, ele fala isso para os seus discípulos, que convinha que
se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, para falar do Antigo Testamento, nós não podemos desatrelar o Novo Testamento à pessoa de Cristo. Agora, o debate é longo, grande, extenso, acerca do que é a mensagem do Antigo Testamento, do que é essa composição dessa parte da Bíblia. O Antigo Testamento é uma parte da Bíblia que, principalmente no começo da história da igreja, a própria igreja primitiva usou muito o Antigo Testamento, até a formação dos livros do Novo Testamento. Então, todo o princípio da igreja se deu baseado naquilo que o Antigo Testamento expressava. E, enquanto isso, os apóstolos e os cooperadores dos apóstolos foram sendo usados por Deus para traçar as escrituras do Novo Testamento. E muita gente quer fazer uma divisão. Alguns cristãos correm até o perigo de querer aniquilar o Antigo Testamento das escrituras, né? Do mesmo modo como no começo da igreja, e hoje também corre-se o risco de colocar-se o Antigo Testamento subjugando ao Novo e toda a obra de Cristo. Porque o Antigo Testamento nada mais é do que, podemos dizer de uma forma prática, que o Antigo Testamento nada mais é do que uma mensagem que na sua totalidade apontou para a vinda de Cristo, para a pessoa de Cristo, e que se concretizou em Cristo. Cristo é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Bem, mas Antigo Testamento é um termo que até hoje mesmo, no meio acadêmico, nos círculos teológicos, no ambiente de debates bíblicos e de estudo das Escrituras, entre os próprios, vamos dizer que, exegetas, entre os próprios teólogos, tem certo tempo que essa questão do Antigo Testamento, até a expressão Antigo Testamento, tem soado um pouco que ofensiva contra o povo hebreu, contra o povo judeu. Muitos têm, Testamento é um termo bíblico. Nós encontramos na Bíblia essa expressão, já já a gente dá uma olhadinha nisso aqui. Porque a ideia de testamento, o que é um testamento? Testamento nada mais é do que um documento que alguém faz, deixando atestado os seus bens para a herança dos seus sucessores após sua morte. Um testamento tem validade quando o testador morre. E o Antigo Testamento, ele tem a sua validade. Ele tem a sua validade. Jesus aqui, nesse versículo que foi lido em Lucas, ele fala da divisão da Bíblia hebraica ou do Antigo Testamento aos moldes judaicos. Sabemos que o Antigo Testamento em Israel e para o povo judeu é chamado de Tanakh. Tanakh, que é, na verdade, a composição da abreviação dos três nomes da divisão da Bíblia hebraica, né? A Bíblia hebraica, a Bíblia de Israel, ela tem a mesma composição e conteúdo que o nosso Antigo Testamento protestante. Diverge o Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica lá, diverge do Antigo Testamento que tem na Bíblia Católica Romana. Aqueles 7 livros que tem na Bíblia Católica, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque, esses 7 livros, e mais os adendos que tem no livro de Daniel, lá na Bíblia Católica, no livro de Esther. Por exemplo, em Daniel, não sei se vocês sabem, na Bíblia Católica, Daniel vai para a cova dos leões 2 vezes. 2 vezes, né? Porque em Daniel tem ali a história do canto dos 3 mancebos, a história de Susana e de Bel e o dragão. E quando se conta a história de Bel, o ídolo e o dragão, ali na Bíblia Católica, no livro de Daniel, se conta mais uma vez que Daniel foi parado de novo na cova dos leões. Na nossa Bíblia e também na Bíblia original hebraica,
aquilo que está no nosso capítulo 6 de Daniel. Daniel vai uma vez só para a Cova dos Leões. Bom, enfim, mas o conteúdo do Antigo Testamento, no sentido de ser livro, como livro, Antigo Testamento como livro, ele tem o mesmo conteúdo que a Bíblia protestante tem. Porém, na Bíblia hebraica, no meio do povo de Israel, a composição se dá diferente da nossa, porque lá são apenas 24 livros, mas o mesmo conteúdo. Na nossa, no Antigo Testamento, são 39 livros. A questão é que lá, por exemplo, Esdras e Neemias formam-se um livro só na Bíblia hebraica. Ali é uma conjuntura só. Crônicas também, um só. Reis, um só. Samuel é um livro só lá. E os 12 profetas menores que nós temos aqui na nossa Bíblia, né? Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 12 livros são arrolados em um livro só. Os 12 profetas, né? Chamado livro dos 12. Então, isso aí dá uma divisão de 24 livros na Bíblia original. No nosso Livro Testamento, dá um total de 39. Porque a gente faz essas divisões, mas o conteúdo é igual. Então, quando a gente fala de Antigo Testamento, a gente precisa falar aqui em 3 dimensões básicas. Antigo Testamento como livro, como escritura. Antigo Testamento como um período de tempo. Um período de tempo que vai demarcar justamente desde Gênesis 1:1, quando a Bíblia narra a criação de todas as coisas por Deus. E naquele versículo, a gente está cansado de ouvir, né? Bereshit, Elohim. Hoje está fácil a gente ter acesso ao hebraico. Eu tive contato com o hebraico há muitos anos, mas na faculdade foi que eu tive mais contato ainda e melhorou para mim, porque eu tinha muita curiosidade. Mas hoje está fácil demais se ter contato com o hebraico, a língua do povo de Israel. Hebraico, em hebraico se diz ivrite, se fala ivrite. E esse primeiro versículo, Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, ve'et haaretz, né? E na nossa Bíblia trazido por no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali é o ponto de partida para a estrutura de tempo daquilo que é chamado de Antigo Testamento. E Antigo Testamento também pode ser um termo aplicado, e Paulo usa isso quando ele vai falar com os cristãos de Corinto. Depois a gente vai dar uma olhada aqui também. Paulo usa o termo lição do Velho Testamento. Ele chama assim, mas se referindo à conjuntura da lei mosaica. Então nós temos que partir para essa expressão Antigo Testamento, olhando por esses 3 pontos de vista. Antigo Testamento como livro, Antigo Testamento como uma ocorrência histórica, como fatos históricos, e o Antigo Testamento também sendo olhado a partir dessa perspectiva da lei de Moisés. Às vezes nós confundimos um pouco o que é da lei e o que não é da lei. Lá no Antigo Testamento, às vezes a gente coloca tudo como se fosse da lei de Moisés. Abraão não viveu pela lei, né? A lei começou em Moisés, justamente. Já chama lei mosaica por conta disso. Lei mosaica, né? Provavelmente Jó também não viveu pela lei. Jó, os indícios do livro, e é consenso entre todos os estudiosos do Antigo Testamento e os eruditos da Bíblia, que Jó viveu na época de Abraão, no período patriarcal, isso é chamado período patriarcal. Exato, exatamente. Né? Então Abraão, que nasceu ali mais ou menos... Desculpa, eu vou pedir para você, se puder, falar só um pouco mais alto, que o pessoal do Face não está conseguindo ouvir direito. Na rádio está ouvindo. Tá, né? Mas é só no Face. Só então, se puder, né? Vamos tentar aqui. Agora melhorou. Já disseram aqui, agora melhorou. Aqui mais, dá um beijo no microfone aqui, porque já deve ter sido muito beijado esse microfone, né? Pastor Décio, meu amado, boa noite. Esse aqui é meu pastor lá de São Paulo, aprendi muito, tenho muita saudade dele, o verdadeiro cristão, que prega o que vive. Pastor, amo o senhor e toda a sua família, o senhor sabe disso, muito obrigado. Para mim é uma alegria estar vendo o senhor aqui nos acompanhar. Pode continuar aí. Amém, graças a Deus, né?
Microfone de igreja é muito beijado, a gente sabe disso, né? Vai um, vem outro, e tem irmão que bota o microfone bem dentro da boca mesmo, depois vem o próximo. Mas a gente vai aprendendo, né, com o tempo. Não estou aqui para criticar não, mas é só para descontrair, já que a gente falou de aproximar aqui do microfone. Então, como eu dizia, a gente precisa entender quando o Antigo Testamento ele pode ser sinônimo da lei de Moisés. Quando é que o Novo Testamento quer fazer referência ao Antigo Testamento sendo sinônimo ali da lei de Moisés? Mas de uma forma geral, toda a história que se dá lá de Gênesis 1:1 até o capítulo 4, versículo 6 de Malaquias, aquilo ali é Antigo Testamento. E é isso que está escrito aqui e que está exposto na nossa Bíblia. Então Jesus, ele, durante todo o tempo que ele esteve aqui, os apóstolos, eles usaram e apoiaram a sua fé em cima daquilo que o Antigo Testamento diz, da Bíblia hebraica. Inclusive, Jesus veio para cumprir em toda a sua plenitude aquilo que está escrito nas páginas do Antigo Testamento. Jesus veio cumprir as profecias que ali estão, e no sentido profético, há ainda profecias do Antigo Testamento que serão cumpridas no final, na consumação dos séculos. Há algumas. Mas toda a moralidade, a conjuntura moral do Antigo Testamento, a conjuntura legal, aquilo que era lei, Jesus cumpriu tudo. E ele mesmo fala, né? Eu não vi lá, mas cumpri todas as coisas. Aqui no capítulo 5 de... E tem gente que usa achando que, na verdade, Jesus, ele até hoje está submisso à lei. Jesus, como homem, ele veio para cumprir a lei, justamente porque a grande demanda do Antigo Testamento era essa. Começa-se lá atrás, quando o homem cai, peca, e o grande tema do Antigo Testamento, e que permeia as páginas do Novo Testamento, é a queda do homem. O homem cai, o homem peca, e Deus, ele, com um plano já diante da fundação do mundo, né? Deus executa esse plano durante a história. E Deus vai se revelando durante a história. E Jesus vem para cumprir aquilo que ninguém conseguiu cumprir. Quando Adão cai, quando Adão lá atrás tropeça, em 1 Coríntios 15 diz que Jesus é o segundo Adão. Exatamente. Porque aquele Adão falhou, e todos que vieram depois de Adão falharam, todo mundo tropeçou. Por mais homem de Deus e mulher de Deus que fossem no Antigo Testamento, todo mundo foi tropeçando, até que Jesus veio e cumpriu cabalmente toda a lei, sem tropeçar em um só ponto. Foi o único que foi capaz disso, e por isso que ele possibilitou a formação de um Novo Testamento. Foi por isso que, com sua morte, ele foi capaz de nos conceder como herdeiros aos benefícios desse Novo Testamento, dessa nova aliança. Bem porque, né, me corrija se eu estiver errado, se Jesus ele tivesse sobre a lei, então não poderíamos ser salvos nele, teríamos que continuar praticando o sacrifício para nossos pecados. Pois é. Então, Jesus veio justamente para isso, porque a grande demanda era que um homem, assim como foi um homem que fracassou, teria que ser um homem para nos trazer a salvação. Teria que ser um homem. Mas aqui, no capítulo 5, versículo 17 de Mateus, Jesus diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. E tem gente que usa isso aqui como se Jesus tivesse submisso a isso aqui. Na verdade, ele veio cumprir e cumpriu. Muito bem. Até. Tudo aquilo que estava escrito, e o Novo Testamento vai deslanchar sobre isso, que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado, né? Que ele realmente venceu. 2 Coríntios 5, 21, por exemplo, fala que nós somos justificados naquele que realmente foi capaz de vencer tudo. E quando Jesus cumpre essa plenitude da lei, a lei agora passa a estar em Cristo. O Antigo Testamento passa a estar em Cristo. Mas vamos entender uma coisa aqui muito interessante, é que quando Jesus falou aquela fala dele ali, quando ele disse aquilo, lá em Lucas capítulo 24, né, convinha que tudo que estava escrito sobre mim se cumprisse. Porque todo o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo, de alguma forma.
todo o Antigo Testamento. Já quando o homem cai lá no começo, quando o homem peca, exatamente. quando o homem peca, aí vem aquilo que é chamado de o prólogo do Evangelho, ou o pré-Evangelho, que é aquela profecia de Gênesis 3,15, quando Deus começa a dar a sentença pela entrada do pecado no mundo, para Adão, para Eva, né? E por último para a serpente. E nesse versículo 15 de Gênesis 3, temos aquilo que é a primeira promessa, ou a primeira profecia, o próprio Deus falando de uma profecia messiânica, porque ali aponta para Cristo. E o Antigo Testamento, e também no Novo, muitas profecias, elas precisam de um discernimento espiritual muito grande para serem entendidas. Porque elas nem sempre vêm de forma clara e literal. Às vezes vem de uma forma como que se fossem codificadas. Né? O próprio Jesus, no capítulo 8 de Lucas, ele falou aos discípulos que falava por parábola para a igreja entender os mistérios, mas para os que estavam ali fora não entendiam. Não era para eles entenderem naquela situação. Então, o Antigo Testamento é assim. Tem muita simbologia, muita tipologia, e Cristo é apresentado em todos os livros do Antigo Testamento, quer por profecia, quer por prefiguração, quer por tipologia. Tipo é aquilo que um fato, um acontecimento ou uma pessoa que representa algo futuro. Um exemplo, o primeiro sacrifício do animal ali já representava o sacrifício de Cristo. Né, que Deus sacrifica um animal para botar as vestes em Adão, representando que Deus também limparia nossas vestes. Vamos dizer assim. Então, aí Jesus, isso mesmo, aí Jesus ele já aparece ali, no começo, quando tanto Adão peca, que Deus sacrifica esse animal, e aqui está implícito, né? Está implícito na Bíblia, porque a mensagem da Bíblia, ela pode estar explícita, que é quando fala de forma clara, ou pode estar implícita, quando não fala de forma clara. Por exemplo, assim, na Bíblia você não vai achar nunca dizendo assim, proibido usar cocaína. Não vai estar assim. Se estivesse falando assim, estava falando de forma explícita, claramente. Mas nas entrelinhas, você vai entender que não é para você usar, para você se drogar, através dos princípios que a Bíblia tem. Porque todo mandamento e toda história da Bíblia, por detrás de cada fato, de cada acontecimento, de cada vírgula, de cada mandamento, de cada ordenança que tem na Bíblia, por detrás tem princípios. Ou seja, quando Deus diz faça isso ou não faça, sempre tem alguns princípios por detrás que leva a Deus a dizer faça ou não faça. Todos os mandamentos de Deus, eles são dados à humanidade de uma forma em que Deus busca o bem-estar de todos. A ideia sempre é essa, nunca é particular. Ainda que tenha uma promessa espetacular para alguém individualmente, mas a ideia abrange, é que né? a partir daquela pessoa, outros sejam abençoados. O engraçado, né, que as pessoas costumam, como você me falou, querer anular o Velho Testamento, mas me corrija também se eu estiver errado, a lei humana, jurídica, se não em sua totalidade, mas boa parte dela, foi tirada dos 10 mandamentos. Foi tirada da Bíblia. Com certeza. Não matarás, não furtarás e outros, né? É porque todo senso moral tem que vir de algum lugar. Né? O cara diz assim, eu sou ateu, e com todo respeito ao ateu, mas assim, eu sou ateu. Só que ele tem um senso moral mesmo sendo ateu. De onde vem esse senso moral? Do próprio Deus. Do próprio Deus, que em primeiro lugar colocou isso dentro do ser humano antes de haver Bíblia. Sim. Antes do Antigo Testamento ser escrito, quem disse a Caim ou a Abel ali que ali nada era certo ou errado? Estava escrito aonde que era pecado Caim? A maldade de Caim estava escrita em que lugar, a não ser no coração de Caim? Verdade. Então, Adão e Eva pecou, mas iria vir a sentença, porque da mesma mulher que foi enganada, da mesma descendência da mulher, iria nascer alguém que iria esmagar ou que iria pisotear, né, estraçalhar. A tradução pode variar, mas o sentido é o mesmo. Que Jesus iria, através desse ato, esmagar a cabeça da serpente. A serpente não iria sair vitoriosa. Satanás não iria triunfar sobre a raça humana. Iria vir alguém que iria derrotar o Satanás, que iria ser capaz de restaurar
a antiga situação, a situação anterior, o estado original, o estado inicial, que era o homem sem pecado. E Jesus veio, cumpriu isso, e para aqueles que estão em Cristo, haverá um dia também em que nós estaremos isentos de uma forma plena. Não há condenação, né? De pecado também. Vai chegar um dia que nós não vamos mais sentir dor, não vamos mais chorar, não vamos mais sentir tristeza e não vamos mais pecar. Vai chegar esse tempo, não é? Por enquanto, Eclesiastes 7:20 diz que não há um que nunca peque. Verdade. Mas o Salmo 119, versículo 11, diz que eu guardei a palavra no coração para o meu propósito ser não pecar. Então não é porque não há um que nunca peque que a gente também tem que... Exato. Viver no pecado, né? Não, o nosso propósito tem que ser não pecar. Mas se pecar, 1 João 2:1 diz que nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo o justo. Bom, enfim, então o Antigo Testamento era essa conjuntura todinha que ele vai decorrendo desde o pecado. Deus promete a redenção da humanidade, depois Deus vai elaborando seu plano. Deus vai elaborando seu plano para que isso se cumpra. E aí é onde as coisas vão se afunilando. Porque dos descendentes de Adão, ao que tudo indica, seria através de Abel, que Deus iria manter uma linhagem justa na terra. Mas acontece aquele episódio que Caim mata Abel, e depois nasce um filho chamado Sete. E esse Sete, filho de Adão e Eva, depois tem um filho chamado Enos. O texto de Gênesis 4, 26, 27 vai dizer que sob o incentivo de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. Parece que inicia o início dos cultos de uma forma mais pública, né? Porque a gente vê o ritual de Abel e Caim muito isolado, cada um na sua. Uhum. E que eles aprenderam com Adão, que aprendeu com Deus naquele sacrifício, em que Deus ele sacrifica um animal e faz roupas, túnicas. A palavra túnica ali no hebraico, kitonete, que é uma roupa. Porque Adão e Eva, depois do pecado, antes do pecado, Deus não ligava que eles andassem nus, né? Deus não ligava. E nem Deus liga. Porque Deus é quem fez o homem está veio dentro de Deus. A questão é que a maldade está nos olhos do homem. É tanto Então, que quando eles pecam, o que acontece? Um olha para o outro, vê que estão nus e se sorri. Então, mas aí só que eles fizeram uma tangazinha ali. Isso. Veste aí uma tangazinha, uma calcinha Só para cobrir. de Só folha. para cobrir ali. Bota aqui para cobrir. Deus chega e... Não precisa vestir vocês. Vocês não estão vestidos não. Né? Porque Deus, não tem problema de Deus ver a minha mulher tomando banho. Mas tem problema se tu ver minha mulher tomando banho. Exatamente. Né? Então assim... Mesmo que as vestes não vai cobrir nada então, diante assim, de Deus. a gente né? se veste, não é porque tem gente que precisa entender isso hoje. Né? A gente Sim. se veste não é por causa de Deus. Né? Tem Exatamente. gente que a gente já ouviu dizer que dorme até de paletó. É. Mas a grande verdade Eu é que... já me falaram isso. A grande verdade é que nem ninguém surpreende Deus. Exato. E Deus não cobiça nada carnalmente falando. Deus não é... Rapidinho ali. Teve uma vez que teve um varão que falou: ô varão, mas você dorme com roupa de baixo? Eu falei, sim. Rapaz, se Jesus voltar, você fica. Você tá com a roupa de baixo. Pois é, né? Então, assim, ali, a partir dali, Deus começa a traçar, projetar o seu plano para essa redenção. E por isso que todo o Antigo Testamento ele vem se dando num processo paulatino. Dentro da teologia existe um termo que diz que a revelação de Deus é progressiva. Deus foi se revelando aos poucos, sabe? E tem uma coisa bem curiosa nisso, que Deus foi montando o seu plano. Para que o Messias viesse, para que o Salvador viesse, Deus não trouxe nada assim aleatoriamente, na tora, sem plano, não, nenhum, né? E Deus foi dando tempo ao tempo para ir organizando, preparando um povo, preparando a mentalidade de um povo, trazendo um livro para o próprio Deus se revelar através desse livro, com mais propriedades, né? A revelação natural é aquela que a gente sabe da existência de Deus pelos elementos criados. O Salmo 19, por exemplo, né? Que diz que o céu manifesta a glória de Deus, o firmamento anuncia que existe esse Criador mesmo. Mas, através das Escrituras, Deus se revela de uma forma mais profunda. No Antigo Testamento ele vem se revelando aos poucos. E é interessante que quando ele chama Abraão, né? Depois ele muda o nome para Abraão, no capítulo 17, Deus, enfim, decide pôr em ordem esse plano. E ele chama Abraão
E olha só como aqui diz aqui. 17 primeiro. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra Deus Todo-Poderoso aqui, em hebraico, é El Shaddai, né? Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então, Deus se apresenta para Abraão e para os patriarcas, os filhos, né? Isaac, depois Jacó. Deus se apresenta como sendo o Todo-Poderoso, o El Shaddai. O El Shaddai. Aí, a época de Abraão passa, a época de todos esses patriarcas. Abraão viveu mais ou menos ali 500 e um pouco mais de 500 anos, entre 500 e 600 anos, antes da época do êxodo, antes de Moisés. Abraão viveu 500 e poucos anos ali. Aí Deus chama Abraão, faz aquele plano. A ideia inicial, quando Deus chama Abraão, em Gênesis 12, já é demonstrando a salvação que seria na descendência de Abraão. Isso aqui também já é Deus apontando para Cristo. Verdade. Para o Salvador que viria. Porque quando Deus chama Abraão, vou falar Abraão, lá em Gênesis 12, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, de Ur dos Caldeus, e da tua parentela, sai da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Certo? E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações, povos da terra, famílias da terra, no sentido de nação realmente. Então veja que em Abraão, o projeto de Deus, apesar de traçar um plano para a salvação a partir da descendência de Abraão, mas o projeto de Deus é que o fim alcançasse todas as famílias da terra, saísse só dali. Né? Isso foi muito confundido e até hoje também é muito confundido. Quando Jesus chama Nicodemos, né? Na verdade Nicodemos vai procurar Jesus, lá em João 3. Interessante. Quando Nicodemos chega, por que Jesus fala para ele que tem que nascer de novo? Porque o consenso do povo judeu era que o fato de nascer descendente da carne de Abraão já era suficiente para o seu patamar espiritual estabelecer com Deus. Né? Já era o detentor do patamar mais alto da salvação, ou do que fosse, do relacionamento com Deus, digamos assim, só pelo simples fato de ser descendente de Abraão, sem importar se a pessoa tinha ou não uma experiência real ele mesmo com Deus. Então vivia nas costas de Abraão. É igual tem gente hoje que leva uma vida aí de toda maneira, leva uma vida aí na devassidão, aí diz assim, mas a minha religião foi a primeira. Como que se isso fosse a porta de escape para ele individualmente quando chegar diante de Deus. Aí eu pertencia a uma religião que foi a primeira, né? Supostamente foi a primeira, mas ainda que fosse a primeira, né? Denominação, a primeira foi mesmo, denominação. Denominação. A igreja foi criada sem nome. Igreja, eclésia, ou eclesia, né? Tirados para fora, e tem um sentido de ajuntamento solene, de uma assembleia realmente. Então esse grupo que ele fundou. Mas essa é a conotação que muitos têm e que Nicodemos tinha na época dele. Achava que sou descendente de Abraão. E o pensamento judeu era esse, e judaico era esse. Lá na frente, no capítulo 8 de João, eles disseram a Jesus, nós somos filhos de Abraão, nós temos um pai. Jesus dizia, vocês são filhos do diabo. Não faria as mesmas obras que ele. Né? Porque vocês estão pensando que o título é que vai salvar vocês. Jesus ia falar, até dessas pedras, né? Não, poderia suscitar filhos de Abraão. Aí Jesus diz a ele, olha só, Nicodemo, eu te digo, se tu não tiver uma experiência real, um encontro tu mesmo com Deus, se tu não tiver um encontro real comigo, não tem como herdar o reino do céu, não. Não tem como tu se apostar no reino do céu, não. Fiquei pensando que eu estou atrás de título, mas eu sou da Assembleia de Deus, eu sou de não sei de onde, não adianta, tem que ter um encontro com Deus. Esse dia eu fiquei pensando assim, muita gente que nasceu na igreja e que está ali até hoje assim, quando foi o encontro de cada um desses com Deus?
Porque nasceu na igreja e foi ensinado. Mas o novo nascimento é um fato em que a pessoa nasce mesmo, para uma vida espiritual. Então a pessoa vai ouvindo, mesmo nascendo na igreja, chega um momento que ele mesmo desperta, pronto, eu quero Deus independente de papai e mamãe. Se pai e mamãe sair da igreja, eu vou continuar. Então chega um momento que ele que tem que ter a experiência dele com Deus, e Jesus falou isso a Nicodemos. Nicodemos, te importa nascer de novo, da água e do Espírito. Que água e que Espírito é esse? Água, Paulo vai lá dizer no capítulo 5 de Efésios, versículo 26, 27, e água é a palavra, né? E Espírito é a ação do Espírito Santo, que é o autor da palavra, e que é o inspirador da palavra, é aquele que trouxe a palavra, o Espírito Santo, e é quem atua no coração do pecador junto com a pregação da palavra. Tem pessoas que dizem assim, eu só devo fazer uma coisa se eu sentir de Deus. Se Deus fizer eu sentir. Fique sabendo que o nascimento é da água e da palavra, né? A água da água e do Espírito. A água é a palavra e o Espírito atua junto com a palavra. Sempre atua junto. A pregação do Evangelho é pregada, lida as Escrituras para alguém e o Espírito Santo trabalha no coração. É uma atuação em conjunto, né? Então alguém que fica assim dizendo, eu só mudo se eu, como é que diz? Se o Espírito me tocar. O Espírito só vai tocar junto com a palavra. Licença aqui. Exatamente, né? Hoje muitas pessoas utilizam disso para, vamos dizer assim, camuflar o seu pecado, ou querer justificar o seu pecado. Apostasia. Isso, exatamente. Porque, como você mesmo está lendo aí, não adianta ter uma vida constante dentro da igreja, ou porque pai é evangélico, o pastor, o que for, isso não determina a salvação, mesmo porque a salvação é individual. Né? Então tem que chegar um dia que você tem que ter o seu encontro com Deus. E Jesus estava falando isso a Nicodemos, tá? Que tinha que ter esse encontro com Deus para participar do reino de Deus. Não bastava ser descendente de Abraão da carne. Mas enfim, aí o fato é que Deus, ele revela-se a Abraão e os patriarcas, que tem aquela história, todos os filhos de Jacó, né? Os 12 filhos de Jacó, que dão origem às 12 tribos de Israel. Só que essas 12 tribos aí, o livro de Números conta que, na verdade, quando a gente fala 12 tribos, Israel a gente remete aos 12 filhos de Jacó, né? Algumas pessoas assim, né? Só que José não tem tribo, ele passou, a herança das tribos foi contada com seus filhos, né? Manassés e Benjamim. E Efraim. Efraim, E a tribo de Levi não é contada, então entrou esses dois e saiu José e Levi. A tribo de Levi não é contada, porque a tribo de Levi foi separada por sacerdote diferente. Sim. Não tem herança, né? A herança é Deus, né? Deles era Deus, a herança é Deus. Então assim, aí se forma aquele povo que vai para o Egito, aquela história toda, o povo se torna escravo, aí surge Moisés, porque Deus agora que ele quer dar um relacionamento ao seu povo através de legislação. Deus agora ele usa Moisés de uma forma linda, porque ele pega Moisés e ele revela a antiguidade passada, né? Quando Moisés começa a contar, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus haja luz, e houve luz. Quando Moisés começa a narrar aquilo ali, dificilmente a gente se pergunta, peraí, como é que Moisés narrou tudo isso se Moisés não estava lá para ver que foi assim? Então o fato é que Deus, de algum modo, levou Moisés na eternidade passada para revelar todos esses acontecimentos antes que houvesse a própria vida humana. Seja em sonhos ou, né, que for. Porque assim, quando Deus leva Moisés para o monte, coisas tremendas aconteceram. Moisés entra numa dimensão celestial. Sim, lá no monte. Exatamente. Então Moisés entra numa dimensão tão tremenda que quando ele desce do monte, o povo não aguenta ver o rosto dele. Tá o monte glorificado, estremecia, saía trovões, relâmpagos e fogo do monte. Ninguém nem podia sequer encostar no monte, senão ia morrer. Quando Moisés desce, o povo, não. O seu rosto estava glorificado, né? Então, assim, uma glória tremenda e absurda. Mas ali, Moisés teve experiência com Deus que sequer
ele não tem como botar tudo na Bíblia, né? Então o fato é que Deus mostrou a eternidade passada, tal como pegou João em Patmos e mostrou a eternidade futura. Perfeito. Tal como Moisés viu a eternidade passada, João, o começo de tudo, João teve o privilégio O fim de tudo. o fim de tudo. Foram 2 homens abençoados aí. É verdade. E também é interessante, né, que quando o Antigo Testamento termina, não sei se vocês notaram, mas o último versículo do Antigo Testamento fala de maldição. Já prestaram atenção nisso? O último versículo do Antigo Testamento fala de maldição. Para que eu não venha filho da terra com maldição. E o último versículo do Novo Testamento termina com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? As partes do Antigo Testamento, porque na verdade o Antigo Testamento ele apontava para Cristo, ele veio para isso, para nortear o povo, para mostrar o plano de Deus, o desenvolvimento desse plano através da história, para dar uma lei para servir de base moral para o seu povo, e que teria um cumprimento quando o Messias viesse. Quando o Messias chegasse, esse Antigo Testamento, essa conjuntura todinha, iria ter o seu cumprimento, e tem uma serventia de apontamento das profecias, esclarecer quem é o Messias. Os discípulos provavam que Jesus era o Messias pelo Antigo Testamento, ia mostrando aos judeus, e até hoje é isso, é uma demanda, né? Porque a maioria do povo judeu ainda não acredita, se bem que aí já há ramificação, né, de judeus e servem a Cristo, e aí dentro de toda a cultura, de uma estrutura toda judaica, mas existe. Mas o fato é que a nação ainda não. As profecias, Paulo falou sobre isso em Romanos, e que no final vai dar certo. Israel, como nação, um dia, como nação, vai se converter. Não como indivíduo aqui, mas outro indivíduo, nação, outro né? aqui. Um dia, como nação, vai reconhecer. E o próprio Deus também fala isso, que no fim Israel será salvo. Paulo fala isso em Romanos 11, ou é 9, deixa eu ver aqui. Todo Israel será salvo. Deixa eu puxar aqui, quando falha aqui, será salvo. Romanos, aqui ó, 11:26, isso, 11:26. Todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador. Isso aqui é Paulo falando de Israel enquanto nação, enquanto povo mesmo, né? Porque Paulo vem lamentando o fato dos judeus terem zelo de Deus, mas sem entendimento. E o fato é esse, é que através do Antigo Testamento que os apóstolos mostravam, o próprio Jesus mostrava. Então toda hora Jesus estava dizendo, assim se cumpriu a escritura que de mim diz isso. Assim se cumpriu tal escritura que de mim dizia isso. Jesus usou como parâmetro todo o Antigo Testamento, ele viveu, ele pregou, ele ensinou em cima daquilo, até que chegou o dia que ele diz, está consumado e cumpriu. Né? Ele cumpriu todo o Antigo Testamento. E interessante que, como você falou, tem muitas partes no Velho que apontam para Cristo, não só lá no início de tudo, como a rocha ali que foi ferida, que era para ser falada, e Moisés feriu, ali como também o fio escarlate ali em Jericó com a prostituta Raabe. Então esses são tudo por sangue de Cristo, exatamente. Por todo o sistema de sacrifício que Deus estabelece agora com Moisés, né? Então até ali havia homens que se relacionavam com Deus de algum modo, Deus aparecia, como apareceu para Abraão, lá atrás falou com Noé e tudo mais, né? Aparecia através das teofanias, que é a aparição através de anjos. Ou o próprio anjo do Senhor é uma figura no Antigo Testamento que representa a aparição do próprio Deus em forma de anjo. Interessante que em Abraão, como você falou, que às vezes não está explícito. Por exemplo, quando Abraão vai lá oferecer a Isaac, ali é representando Deus oferecendo Cristo. E aparece o cordeiro, aquele cordeiro é aquele que veio substituir a Isaac, né? Exato. Então, assim, todo o Antigo Testamento tem profecias maravilhosas, tem coisas tremendas no Antigo Testamento que vão apontando para Cristo. Quando o capítulo 49 de Gênesis, quando se profetiza, não sei se vocês lembram, quando Jacó, já no leito de morte, chama os filhos para profetizar sobre cada um deles. E profetiza sobre Judá, né? Exato. É uma profecia linda, ali no versículo 9, 10, 11, 12, que Judá era o leãozinho, e em Apocalipse 5:5, Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, justamente por isso,
o leão passou a ser o símbolo da tribo de E é Judá. da tribo de Judá que é a descendência de Cristo. E a né? flâmula que eles carregavam quando caminharam pelo deserto, tinha um leão estampado, né? E Jesus vem e nasce descendente dessa tribo de Judá. A tribo de Judá e a tribo de Levi são os filhos de Jacó com Léa, aquela que era considerada uma mulher feia, né, no sentido físico, até pelo próprio Jacó, e a Bíblia diz que ela não tinha aparência, né, nesse aspecto físico muito bela e tal, mas ela foi abençoada com esses dois filhos, Levi, que foi escolhido para o sacerdócio, e Judá, que foi a tribo escolhida para o reinado de Israel. Jesus nasce dali. Mais interessante aqui é quando, vocês lembram que eu li agora há pouco, Deus falando a Abraão, eu sou todo poderoso, né? Olha quando Deus, quando ele aparece para Moisés, Êxodo 6:3. Em Êxodo 6:3, olha só. Isso aqui foi na chamada de Moisés. Moisés estava lá na terra de Midian, né? E agora Deus vai e chama Moisés para liderar o povo e tirar o povo dali do Egito. Olha só. Eu apareci a Abraão, 6:3 de Êxodo, viu? Eu apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó. Isso é Deus falando a Moisés. Como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, aí ele diz o nome dele, hoje é traduzido na nossa Bíblia, a partir de 1518 ganhou a forma Jeová. O nome de Deus é uma forma difícil de pronunciar, há várias hipóteses, todo mundo levanta uma hipótese. Recentemente eu vi um vídeo muito bonitinho, né? Que aí mostra o cântico dos pássaros, o show de um bebê e tal, Yahu, né? Mas a verdade é que, na minha opinião, é tudo cogitação de como é o nome de Deus. A pronúncia correta se perdeu mesmo. Então, mas temor que o povo tinha de pronunciar, né? Porque isso aqui começou no cativeiro babilônico, na época de Daniel, o povo foi levado cativo. Então, de lá para cá, o povo deixou de pronunciar o nome de Deus como era pronunciado. Moisés ouviu e até ali se pronunciava em Israel. Mas aí o povo foi levado para o cativeiro e a partir dali eles passaram a pronunciar Adonai, né? Que tem um significado de Senhor, no lugar do nome de Deus mesmo, que nas nossas Bíblias é traduzido por Senhor com todas as letras maiúsculas, né? Ou então por Javé, Jeová, ou alguma variante parecida com essa. Mas o fato é que Moisés ouviu Deus dizendo como era e passou para o povo. Olha só, eu apareci a Abraão e a Isaac e Jacó como o Todo-Poderoso. Eu me apresentei aos patriarcas através de um atributo meu, ser onipotente, Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, aqui é o nome de Deus no original, que é chamado teologicamente de tetragrama. O nome de Deus é composto, de Deus o Pai, é composto por 4 letras, 4 consoantes hebraicas, até porque o idioma hebraico original é composto só de consoantes, são 22 consoantes, não tem vogal. Depois, lá na frente, os maçoretas criaram algumas semivogais, 10 sinais vocálicos, mas o idioma hebraico original, ele não tem vogal nenhuma, só tem consoante. E são 4 consoantes chamados de tetragrama, que é Y, na nossa língua seria aqui que é um Y, um H, um W e um H. Né? Você repete. Na verdade a letra Iod, ou Yud, que é a 10ª letra do alfabeto hebraico, Iod, a letra Re, a letra Vav, ou Val, pode ser chamada Vav, ou alguns pronunciam Val, e a letra Re de novo, que é um H, tem 2 Hs na Ret e Re. Re é a 5ª letra do alfabeto. Esse H leve, Re, é esse H que aparece no nome de Deus. Então, Yud seria Y, Re, que é um H, aí o Vav pode ser V ou W, e Re de novo, que é um H de novo na nossa transliteração. Então, esse seria o nome de Deus. YH
W-O-V-H. Agora, como pronuncia isso aí, a pronúncia se perdeu. Se perdeu, porque ele disse, não vamos mais tomar o nome de Deus em vão. Então, do cativeiro para cá, mudou. E aí, hoje, a gente sabe que tem muito malabarista da internet, todo mundo quer ser, né? Quer dizer que sabe, e aí todo mundo sai apresentando suas alternativas por aí. Quem quiser que apresente, eu respeito. Mas é para chegar na pronúncia correta. Agora, o fato de não ter a pronúncia correta não significa que Deus não tem esse nome próprio. Então ele disse, pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui perfeitamente conhecido. Pelo meu nome, eu não fui perfeitamente conhecido, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Olha só. O que é que Deus está falando aqui? Moisés, eu estou me revelando a ti de forma mais profunda do que me revelei àqueles lá. Eu me revelei por atributo a eles. E a tu te apresentar pelo meu nome, rapaz. O meu nome é esse. Olha que privilégio de Moisés. E foi o único que mesmo que pela sombra dali, viu a Deus, né? Pela sombra ali. É. Foi o único. Por conta disso que seu rosto foi glorificado ali no monte. Então, e por que o que eu disse a vocês no começo é que a revelação de Deus, até chegar em Cristo, ela é progressiva. Ela vai se dando aos poucos. E aqui nós temos uma prova disso. Para Abraão, os patriarcas, Deus se revelou de um jeito, através de atributo. Para Moisés já foi mais profundo. Até que ele foi se revelando aos profetas, até que chegou na época do Novo Testamento. Porque Cristo, nós precisamos entender uma coisa. Cristo viveu na época do Antigo Testamento. Tudo aquilo que Jesus pregou, que ele fez, ali ele estava debaixo da lei. Uhum. A gente só entra naquilo que é conhecido como a plenitude da graça, a gente só entra depois que ele diz que está consumado, que ele morre e ressuscita. Porque se Jesus só morre e fica lá, seria igual Buda. Uhum. Certo? Então depois que ele completa essa obra, entre a cruz e o túmulo que ele deixa vazio, aí sim. Né? Porque tem um versículo em Romanos, lá no capítulo 4, que diz que, olha só, o mistério aqui da ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é vã. Isso aí é em 1 Coríntios 15, quando Paulo vem falando, porque lá em Corinto, com aquela cultura grega, não estavam crendo na ressurreição, né? Aí Paulo teve que dar uma chamada. Mas aqui, ó, aqui em Romanos, capítulo 4, olha só que coisa interessante. Ó, 4:25 de Romanos diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue, ou seja, foi para a cruz por nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então a obra de Cristo completa é isso, a cruz com a ressurreição. Exatamente. A cruz aqui, ó, pelo nosso pecado foi entregue. A cruz foi capaz de nos perdoar os pecados, mas a ressurreição foi capaz de nos levar para o céu. A cruz é como se fosse o ingresso para entrar no ônibus. E a ressurreição é como se fosse o ônibus que levou a gente para lá. Deixando o ponto certo. Então a gente estava no meio do mar perdido ali, todo mundo, né, perdido no mar. E aí Jesus, a cruz foi como um barco que chegou. Está aqui um barco, pulem aqui dentro. Então todo mundo pulou ali, os que creram. Pá. E agora vai para onde dentro desse barco? Aí tem um monte, que esse barco levou a gente para o monte. Isso foi a ressurreição. A morte por si só era capaz de nos levar só para dentro do barco, perdoar os pecados. Mas a ressurreição foi capaz de nos levar para o monte. Glória a Deus. Aleluia, né? Aleluia. Então, assim, essa obra completa de Cristo, nós só entramos no Novo Testamento, de fato, no sentido de período, no sentido de época, depois da ressurreição de Cristo. Aí sim, tudo estava consumado. Agora ninguém devia mais nada. Tem gente que pensa que devia ao diabo, né? A dívida do homem é com Deus. Exatamente. O diabo não tem nada, porque quem criou, quem é o Criador é Deus. E nós pecamos contra O ele. Salmo né? 24, primeiro, diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E os moradores da terra é tudo do Senhor. Né? Ninguém, quando o homem caiu lá, não ficou devendo nada ao diabo. Então só na condição dele. Colossenses 2, 14 a 16, Paulo vai falar, 17 também, Paulo vai falar que a cédula que era contra nós, no contexto das ordenanças, da lei mosaica, ela foi tirada do meio de nós, sendo cravada na cruz. Cristo rasgou. Mas essa dívida que a gente tinha, essa promissória que a gente tinha para pagar, era com o Pai. A dívida era com Deus, né? Tem gente que pensa que era com o diabo, né?
Após aprenda que esconder sua dívida, e o filho veio. E a carta de Filemon é um tipo legal dessa obra de Cristo, né? Porque Paulo, na cadeia, ele intercede por um presidiário, manda uma carta para o patrão, para Filemon, intercede por Onésimo e tal. Aquilo representa aquilo que Cristo fez por nós também. Tipologicamente ali, Paulo está intercedendo por um pecador, por um escravo que tinha feito uma transgressão diante do seu patrão, precisava retornar. E Paulo está mandando receber de volta, né? Então aquilo representa, Paulo está representando tipologicamente Cristo, e intercedendo pelo pecador Onésimo, o escravo, diante do Senhor, que era Filemon, para receber de volta. Então foi mais ou menos isso que Cristo fez com a gente também, né? Tá bom? Essa revelação, como eu disse, é progressiva, então, progressiva. E eu não poderia deixar de ler aqui Hebreus, capítulo 11, versículo 1, porque enquanto eu chego lá, em João 1,17, diz assim: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Né? A lei nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E em Hebreus 11 aqui, diz que o horário está chegando lá, mas vamos lá. Não, tá tempo. Diz assim, ó, Hebreus 11. Ora, É o fim do fundamento. Não é Hebreus 11, não, é Hebreus 1, rapaz. Em Hebreus 11, deu uma pulada aqui. Aqui, ó, o escritor aos Hebreus, que é uma das cartas do Novo Testamento que mais mostra com profundidade o quão superior é a obra de Cristo e o testamento que Cristo trouxe em relação a toda a conjuntura do Antigo Testamento. Né? Romanos, Gálatas, Hebreus, são cartas que doutrinariamente vem mostrando a função desse testamento novo que Cristo implementou na humanidade, que tirou aquilo que só Israel tinha acesso agora para todos os povos, quem quiser em qualquer lugar ter acesso. E o escritor Hebreus mostra todo o ministério de Cristo sendo superior a todos os ministérios do Antigo Testamento, ao sacerdócio levítico, ao sacrifício de animais, né? Ao pacote das ordenanças da lei mosaica. Tudo aquilo, o escritor Hebreus vai mostrando que Cristo é o cumprimento delas e que Cristo é superior a tudo aquilo. E olha só como é interessante, que eu falei em Gênesis 17, que Deus apareceu para Abraão como Todo-Poderoso, é o Shaddai. Mas já apareceu para Moisés dizendo, a eles eu não me mostrei pelo meu nome, mas a tu me revelar pelo meu nome. Aí quando chega em Hebreus, olha o que o escritor aos Hebreus traz. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas. A nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e sendo a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então aqui, o que é que se está falando aqui? Que em Jesus chegou a revelação, essa revelação progressiva, que Deus foi se dando a conhecer aos poucos, mesmo no Antigo Testamento. Por isso que as coisas no Antigo Testamento eram obscuras, eles não tinham o entendimento que nós no Novo temos. Porque eles olhavam para frente, esperando a profecia cumprir. Né? Para entender. E vamos falar a verdade, irmãos. É muito mais fácil a gente falar do que já aconteceu, e ainda assim é difícil, porque aconteceu, mas tu conta de um jeito, ele aqui conta de outro. Né? Mas é mais difícil falar do que ainda vai acontecer. Se é difícil falar do que já aconteceu, mas é mais fácil ainda você falar do que aconteceu. Do que ainda Então é mais, a gente no Novo Testamento, a gente tem vários privilégios. Inclusive até de que os apóstolos. Vocês sabiam que Paulo morreu antes de muita parte do Novo Testamento. Paulo nunca leu Apocalipse. E tem crente que morre de medo de Apocalipse, né?
Sendo que Apocalipse é um livro que é para encorajar a igreja que ela vencerá o mal. Apocalipse é para isso. O mal está aí, perturbando para lá, vai vir mesmo, tem tudo atentando aí. Só que Jesus está com a igreja, e quem vencer herdará todas as coisas. Então é um livro de encorajamento. E tem gente, até cristão, infelizmente, passo me dizer, mas esse dia escutei dizendo que não, tem medo de ler Apocalipse. Já ouvi muito também. Tem medo. Que não leu Apocalipse não, que tem medo. Pois é, entenderam? Então, assim, está aqui a revelação máxima e suprema, que é o próprio Deus encarnado. O sistema, a conjuntura do Antigo Testamento, então ela se dá dessas três maneiras que eu falei a vocês, dessas três representatividades, que é o Antigo Testamento enquanto livro, de Gênesis a Malaquias, né? Que na nossa classificação que nós temos, fora do contexto hebraico, nós temos aqui o Antigo Testamento dividido nas seguintes partes. A lei, que é chamado do Pentateuco, os 5 primeiros livros, né? Uhum. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. São 5 livros. Aí agora nós temos os livros, depois disso aqui nós temos os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, né? Coisas poéticas. Aí nós temos os 2 livros de Samuel, Reis e Crônicas, aí dão 6 livros. Êxodo, Neemias e Esther. Então vai dar 12 livros. Esses 12 livros são classificados como livros históricos. Conta a história da formação do povo de Israel após o êxodo e após a entrada na Terra Prometida. Aí depois nós temos os livros que são considerados sapienciais ou poéticos. Jó tem uma estrutura de poesia, embora conte a história de alguém, mas de uma forma poética. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cantos. Aí nós temos agora 5 livros proféticos, que são chamados proféticos maiores, os profetas maiores. Não que eles são mais importantes do que os menores, mas pelo tamanho do conteúdo do livro, né? Da inspiração E Lamentações é pequenininho, mas por ser atrelado ao livro de Jeremias, aí entra no meio. Mas é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Aí são os 5 profetas maiores. E aí nós temos os 12 menores, que eu já citei lá atrás, né? Uhum. Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então está aí os 39 livros. Então o Antigo Testamento pode ser isso. E mostra essa história preparando. Preparando o cenário para o apogeu, para a revelação máxima desse Deus que vem se revelando lá de trás, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Aparece como um anjo para um, aparece de outro jeito para outro. E, como eu acabei de ler em Hebreus, aparece de forma plena através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Jesus é chamado no capítulo 1, versículo 23 de Mateus, de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Ou seja, ali é o próprio Deus conosco. Né? Verdade. Jesus é Deus conosco. E Mateus 18, 20, olha que coisa interessante, né? Porque é bem-aventurado quem viu Jesus lá, né? Mas Jesus disse em Mateus 18, 20 que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio dele. Então ele está no nosso meio aqui, né? Nessa noite. Claro que em espírito, mas nós não podemos tocá-lo com as mãos, nós podemos tocá-lo com a alma. Né? Então nós temos um grande privilégio. E como eu disse, a gente tem o Novo Testamento todo pronto, a Bíblia toda pronta, que alguns apóstolos não tiveram, os profetas não tiveram. Paulo não teve o privilégio disso, né? de ler Apocalipse. A gente tem, de ler as cartas de João, o próprio Evangelho de João, que foi escrito posteriormente. Então Paulo morreu antes, Pedro morreu antes de ver a Bíblia toda completa, irmãos. Nós temos um privilégio. E até Cristo vai falar, não me recordo agora se a palavra que Cristo fala é privilégio, quando Cristo fala assim, vou usar esse termo, não lembro agora, que ele vai falar assim, privilegiados são aqueles que creram, mas não me sem viram. Ver, né? Creram sem ver. Então não me viram, mas creram. Exato. Isso salvo engano, foi quando Tomé não creu, né? Tu crê porque me vê. No capítulo 20 de João. Que ele vai falar, tu crê porque tu me vê. E abençoados são aqueles que... Então essa é a revelação progressiva. E
Desculpa aí. Mas aqui, ó, João, tem uma coisa muito interessante aqui no capítulo 14 de João. E a gente conhece mais quando Jesus aparece aqui. Jesus aparece não, Jesus está falando com os discípulos. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai não, ninguém vem. Porque vindo a Ele, chega no Pai. Né? Ninguém vai como se o Pai estivesse lá longe dele, não. Ninguém vem. Chegou em mim, eu resolvo o problema. Chegou em mim, chegou no Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6. E o 7 diz, se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E dele já agora o conheceis e o tendes visto. E Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta, isso nos basta. E Jesus disse assim, eu estou há tanto tempo convosco que vocês não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra o Pai. Como é que tu está querendo ver o Pai? Tu não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim, não? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Né? Então aqui, isso aqui é Jesus dizendo, eu sou o Pai, eu sou Deus, eu estou no meio de vocês. Porque Jesus aqui viveu. Quando a Bíblia menciona, assim, os evangelhos mencionam Jesus como Filho de Deus, ele está fazendo referência ao aspecto divino da pessoa de Cristo. Quando a Bíblia chama ele de o Filho do Homem, está falando do aspecto humano. Jesus foi tanto homem quanto Deus, plenamente ao mesmo tempo. E ele tem essa natureza humana e divina nele até hoje, ao mesmo tempo. Jesus herdou a natureza humana e carregou com ele. Certo? Tanto que a palavra vai falar que o corpo dele foi glorificado, ou seja, ele não subiu ao céu em espírito, mas em corpo físico. Porém, glorificado. Sim, glorificado. É isso mesmo. Pois bem. É interessante também, a gente está acabando aqui, né, que o menino ainda vai tocar. Mas pode terminar. Mas eu tinha prometido ler, rapaz, aqui, quando Moisés é citado por Paulo, no capítulo 3 aqui, olha só. Capítulo 3 de? 2 Coríntios 3. Que Paulo começa a falar, a mostrar aos coríntios e a nós, né, os posteriores leitores aqui, da superioridade da obra de Cristo sobre a obra de Moisés, sobre toda a estrutura dos 10 mandamentos. A lei do Pentateuco tinha 613 mandamentos, a lei do Antigo Testamento tinha 613 mandamentos, agora 10 principais, né? E Jesus foi o único que cumpriu tudo. Os fariseus viviam doidos para ver se pegavam ele no erro, até que inventaram um erro, acharam um erro lá, né? Forjaram para condenar Jesus, porque não acharam. Né? Daniel acharam alguma coisa. Falar a verdade, não é que acharam o erro, eles pegaram uma verdade e tornaram ele erro, né? Eles inventaram. Porque quando o Cristo falou assim, que era filho de Deus, que é uma verdade, eles pegaram isso como erro. Como uma blasfêmia. Como uma blasfêmia. Está se fazendo como Deus. Isso. Ou seja, eles pegaram uma verdade e tornaram em mentira. E porque, foi o que eu acabei de dizer, porque eles também entendiam que essa expressão filho de Deus significava ser filho da mesma natureza do Pai. Né? Não era um filho de Deus como nós, a gente. como não. nós. Ele era o. Então essa expressão definida, o filho de Deus, os judeus entendiam que ninguém podia dizer. Você está dizendo que você é tal como um homem é filho de homem, um gato é filho de gato, um macaco é filho de macaco, você é filho de Deus, por ser Deus também. Então pronto, pegamos ele, não compreenderam e aconteceu aquilo. Mas, segundo os Coríntios 3, olha só. Capítulo 3, versículo 3. A seguir aqui. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ou seja, vocês, a igreja, foi escrita não da forma que as tábuas da lei. Né? Deus também escreveu, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo, por causa de Cristo, que nós temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não aquele da letra lá em pedras, mas do Espírito, porque aquela letra em pedra, né, mata.
aquela letra dos 10 mandamentos aponta o pecado, mas não soluciona o pecado. Aquilo lá é como se fosse um pau de sebo. Sabe o pau de sebo de São João? Está aqui. Deus botou uma... É como se Deus tivesse entendido uma escala de 10 degraus, já para mostrar ao ser humano que ele era incapaz de chegar até Deus pelas suas próprias forças. Né? Deus botou lá 10 degraus. Vamos, venham, subam. Quer chegar até mim? Venham. Aí desde mais ou menos 1500 anos, os homens subindo pela lei e tal. Aí tropeçava no ponto, caía, tinha que subir tudo de novo. Igual Paulo de Sebo mesmo, literalmente. Né? A pessoa estava pertinho, quando vez que não, escorregava, caía tudo de novo. E todos que viveram pela lei pecaram. Não teve um, não seguiu. Até que veio o Rei da Glória e cumpriu ela. Então, assim, olha só. Somos ministros de um Novo Testamento, não mais daquele antigo. Porque se o ministério da morte, que apontava o pecado, mas não tinha solução para o pecado, né, gravado com letras em pedra, veio em glória, de modo que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória, uma glória que era transitória do seu rosto, que era passageira, eles não aguentaram ver. Como não será de maior glória agora o ministério da época do Espírito Santo, que foi dispensado para nós todos? Se aquele ministério lá que matava, né, que apontava o pecado, mas não trazia solução, veio em glória, imagina agora quanto de maior glória não é o ministério do Espírito, que é ele que escreve essa lei no nosso coração e não mais em pedra. Eu sei que no final de tudo aqui, ele vem e fala do véu, que os filhos de Israel não aguentavam olhar, e Moisés botava um véu na face, e versículo 14 diz, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Mas quando se convertem ao Senhor, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Isso não quer dizer que a gente está desprovido da lei. No sentido legal, no sentido de lei, aquilo que é, como eu disse, Deus foi trabalhando de uma forma paulatina e se revelando gradualmente, pouco a pouco, né? A revelação máxima foi em Cristo. Enquanto isso, Deus ele trabalhou com o povo de Israel na preparação desse cenário. E ele deu essas leis, deu todo aquele processo de ritual e tudo. Quando o Novo Testamento é estabelecido, de forma resumida aqui, nós podemos dizer que o Antigo venceu nele. O Antigo, ele se condensou para o Novo. Aquela revelação do Antigo que era para Israel, e que Deus tem mensagem para povos gentios ali, mas que era uma coisa restrita, era quando chega no Novo, na revelação máxima de Deus a partir de Jesus Cristo, que ele funda a igreja, que sai daquelas linhas de Israel, das fronteiras para ganhar o mundo. O Novo Testamento, ele passa a andar lado a lado com o Antigo Testamento. Eu quero dizer com isso que aquilo que era necessário para a igreja do Novo Testamento veio do Antigo para o Novo. No sentido de fé e prática, de ordenança. Né? Então hoje a gente não vai mais sacrificar animal nenhum, porque Cristo é o Cordeiro que foi sacrificado por nós. Então aquilo que a igreja tem que seguir está no Antigo e no Novo. E aquilo que era... princípios, né? Princípios, ordenança, mandamento, aquilo que for. Dos 10 mandamentos, por exemplo, você vai achar, dos 10 da tábua da lei, 9 são no tempo da guarda de sábado, quando se estabelece o gentil, porque o capítulo 31 de Êxodo, Deus estabeleceu um pacto entre ele e Israel. Sim. A guarda do sábado. Para a igreja não estabeleceu esse dia fixo. Na verdade, para a igreja, os cristãos... Desculpa, Ney, perdão. Esses dias a gente entrou esse debate de sábado. Eu até falei com o irmão que o sábado hoje nós é Cristo. Ele é nosso sábado. Devemos guardar ele, mas não só em um dia, mas todos os dias. Por isso que ele disse, vinde a mim os que estáis cansados, e em mim vocês descansarão, eu vos aliviarei. O descanso do Novo Testamento está em mim. O escritor aos Hebreus também fala sobre isso, né? Sobre a questão do repouso da igreja em Cristo para entrar no céu, para o repouso eterno. Então, assim, o sábado era uma prefiguração de Cristo também. E como mandamento, você não acha. Alguém vai pegar versículos em que Cristo guardou o sábado, mas ele tinha que guardar mesmo. Porque estava vivendo a lei. Ele viveu na lei. É como eu falei. 11:13 de Mateus diz que a lei e os profetas duraram até João. Então, até João Batista, depois de João Batista veio quem? Jesus. Então, assim, em Jesus há uma transição. Né? E que Jesus conclui essa transição, como eu já falei, com a morte e a ressurreição. Mas e o Deus? E o Deus do Antigo Testamento? É o mesmo Deus do Novo? Um herege chamado Marcião, no século II, ele começou a dizer que não, porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus feroz,
né, cruel e tal, ele quis separar o Novo Testamento. Se vem desde os anos 148, 145 depois de Cristo, Marcião, ele foi excomungado pela igreja, mas ele foi o primeiro que separou, não ali, esse Deus. Inclusive ele formou um cano, um conjunto de livros que ele considerava sagrado e outros escritos e tal, mas ele foi o primeiro. De lá para cá, uma tentativa de separar o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo, né? Mas na verdade a gente vê a graça de Deus no Antigo Testamento, quando ele perdoa Adão. Deus manda Noé pregar quase 100 anos. Deus não tem culpa que ninguém entra na arca. Tudo bem que ele vem com o juízo. Sodoma e Gomorra, se tivesse 10 justos, Deus não ia destruir. Deus manda Jonas ir pregar para Nínive. Deus é amoroso. E no Novo Testamento ninguém falou mais do inferno que é Jesus. Certo? E a Bíblia fala muito, não vai mais dar tempo aqui, mas no Novo Testamento fala muito da ira do Cordeiro. A questão é que no Antigo Testamento, o que a gente vê é que Deus agia em cima da hora para executar juízo, né? Não dava muita... Mas hoje, quando vê o filho dele com aquela mão furada do lado, né? Então Deus prorrogou essa longanimidade, né? Para que... deixou tudo para o final. É por isso que... Às vezes ele vai agindo, já não te cortando, mas às vezes Romanos 1, 18 diz que todos os dias desce a ira de Deus sobre os filhos, sobre os homens desobedientes e tal. Desce sim, é porque hoje não é mais registrado na Bíblia, mas toda hora a gente vê uma coisa acontecendo por aí, Deus ainda está no comando. Sim. Agora, a justiça mesmo será no final, né? E aí não tem diferença. O mesmo Deus que amou, né, em Sodoma, que se tivesse 10 justos não destruía a cidade toda por causa dos 10, mas não tem culpa que não achou, né? Noé pregou quase 100 anos, não quiser entrar na arca, Deus não tem culpa, Deus mandou o escape, né? Mas enfim, eu quero aqui concretizar dizendo desse modo, que o mesmo Deus do Antigo é o Deus do Novo Testamento, ele não muda a sua personalidade. Às vezes ele muda a forma de agir. No Antigo Testamento a forma de trabalhar, porque a gente demora de entender a forma de trabalhar, tá bom? Então fica por aqui, se quiser marcar outro dia a gente torna a voltar para estender mais essa... O Antigo Testamento tem um volume quase 3 vezes maior que o Novo, né? Verdade. Então acho que de forma panorâmica que deu pra gente falar um pouco. Não, com certeza. Tá um hino aqui ainda, né? Mas antes disso eu queria novamente te agradecer, viu, Ney? Tá bom. Foi muito gratificante, foi muito prazeroso e de amplo conhecimento. Tenho certeza que não falo por mim, mas muita gente aprendeu muito. E com certeza, se assim Deus permitir, você retornará sim. Bota Antigo Testamento parte 2. A gente fala mais, eu falei muito assim do Antigo Testamento, da sua formação, mas não deu para entrar. Mas com certeza, vai ter a parte 2. Né? Como aqui Deus no Antigo Testamento era, né, daquele jeito tão veemente, mas era muito amoroso. Mas vai ter parte 2 sim. Amém? Amém. Glória a Deus. Aí, uma boa noite, Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, estamos chegando ao fim dessa programação. Foi maravilhoso. E vai ter a parte 2 sim. Então espere que o irmão Claudinei, o presbítero Claudinei, estará retornando com a parte 2. Vou agora chamar nosso amado irmão Jogos aí para estar louvando o último louvor e assim encerrando essa programação aqui do programa Assuntos do Reino. Toda sexta-feira, a partir de 8 horas, aqui na Canabrava FM, através do Facebook também. E essa programação estará disponível amanhã pelo canal do YouTube, o canal Assuntos do Reino. Então vai lá, curta, toca o sininho, ajude aí a proclamar essa mensagem aí, não só pelo Facebook, mas também pelo canal do YouTube. Amém? Jogas, está com você, meu querido. Amém. Vou curto. Sentindo agraciado, igual uma bênção, meu irmão. É algo muito, muito lindo, né? Quando vem se falar de um assunto do que nos move, da nossa base, né? E pegando esse gancho, eu queria deixar, mostrar, né? Levar para vocês algo que foi Deus que me deu. Essa canção que eu vou estar falando agora foi algo que Deus me entregou e veio num momento muito difícil da minha vida. Bem rapidinho, eu queria estar capitulando para aqueles que não conhecem um pouco da minha história. Eu fui um cara de uma base evangélica. Até quarta-feira, quando teve encontro com os irmãos, eu falei um pouco do meu testemunho. Toquei desde 12 anos da minha vida para o mundo e onde
eu tive vários contatos onde não veio agradar o Senhor. Aos 12 anos eu tive contato com primeira droga, que foi a maconha. Muitas pessoas falam, meu, por que tu, toda vez tu gosta de falar sobre isso? Tu não tem vergonha, não? Vergonha não. Eu falo porque da onde o Senhor me tirou, eu reconheço que foi obra dele. Porque muitos, a gente vê aí, por menos desce na sepultura. Verdade. E o Senhor me livrou disso. O Senhor me tirou de lá. Dos 13 por 14 anos eu conheci a cocaína. Cheguei numa dependência máxima onde não consegui com forças próprias sair de lá. E ali eu estava morto. Eu queria que vocês fizessem uma comparação aí. Imagina o pior maltrato de um animal sendo ali numa coleira. O pior maltrato numa coleira, comendo que venha a ser o pior alimento, eu vivi, irmãos. Eu era escravo, me senti escravo. E esse que veio uma mão que me resgatou de lá. Glória a Deus. Eu cheguei uma época, pedi ajuda pra minha mãe, mãe, não consigo mais, não consigo sozinho, eu tô na minha pior fase. E apareceu uma instituição onde me deu a mão, onde eu tive um contato maravilhoso, até compartilhei com os irmãos. Aquilo foi muito lindo pra mim, né? Eu estava morto espiritualmente e Deus falou comigo. E nesse meio de tratamento, teve um dia que eu peguei meu violão e comecei a lembrar de umas músicas do mundo. E no mesmo dia que eu chego em casa, quer dizer, no dia, né, teve uma confusão onde o inimigo falou pra mim que eu estava desligado, que eu ia voltar para o mesmo lugar onde eu tinha saído. E se eu tivesse brigado com um rapaz que tinha falado isso pra mim, eu seria desligado sim. Estava bem no início, o tratamento da gente está debilitado e eu, naquele momento, eu recuei. Fui onde era minha base, minha mãe, eu fui onde pessoas que me fortaleciam. E eles me fortaleceram com palavra e falou que o que Deus tinha para minha vida era muito mais que aquela confusão ali. E eu não ia desistir por ali. E eu terminei meu dia de trabalho, voltei para casa e peguei meu violão. E aquele sentimento de querer agradecer a Deus. Aí eu fechei meus olhos, peguei meu violão e tô mais ou menos assim. O Senhor está aqui, eu posso te sentir, tua presença ela é real. Quantas vezes me vi jogado ali, mendigando algo que não era pra mim, mas o Senhor sempre esteve ali e nunca me deixou desistir. Eu sei, Deus, que o Senhor está aqui. Eu posso te sentir, que sempre preparou o melhor pra mim. Eu necessito de ti. Eu necessito de ti, Senhor. Eu necessito de ti. Eu necessito de ti. Necessito de ti, ó Deus. Eu necessito de ti, meu Pai. Eu necessito de ti. Que faz um milagre em mim, que sempre me faz sorrir, que sempre preparou o melhor pra mim. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus, meu Pai. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Eu te amo, meu Pai. Esse eu trago como o maior presente que o Senhor me deu, porque foi num momento de fraqueza, foi num momento que eu me sentia ali perdido. Eu me sentia ali que achando eu que nada mais ia dar certo. E eu
quero deixar uma mensagem pro coração. Quando essa mensagem estiver chegando, se Deus sabe das coisas. Então nunca desista. Esse momento pode estar sendo difícil para você, ou para um familiar teu, sei lá, que está se passando em teu coração, mas entrega tudo a Deus de coração, entrega que Ele vai fazer toda essa situação que parece ser difícil, ficar fácil, e a vitória vem. Quando a gente pede com fé, quando a gente entrega com fé, quando a gente declara todo esse amor que a gente tem no nosso coração, é mais fácil, sabe? É mais leve e Ele faz o impossível. Parece ser impossível, ser apenas parecer impossível. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Por isso que eu declaro sempre isso. E eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. O Senhor está aqui. Eu posso te sentir. Tua presença é real em mim. Amém, meu irmão. Amém. Amém. Obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Meus amados, estamos agora finalizando. Boa noite ao pastor Steve. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe a tua caminhada, a tua família, né? Obrigado a todos aí que nos acompanharam até agora. E até sexta-feira que vem, se assim o nosso bom Deus assim permitir. Mais uma vez, Jogas, muito obrigado. Presbítero Claudinei também, muito obrigado aqui. Com certeza vai ter parte 2. Glória a Deus. Então fiquem na paz, meus queridos. Até mais. Lembrando que amanhã esse vídeo, essa programação estará lá no YouTube, no canal Assuntos do Reino. Fique com Deus. Até mais. Para finalizar, vou pedir para o irmão Cristiano estar fazendo a oração aí, para nós finalizar. Amém? Bem curta. Amém, irmãos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, para glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que tem acontecido aqui, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Tua correção, Pai, que o Senhor nos trouxe hoje, de como servir a Ti melhor, Senhor. Nos ajuda cada vez mais, Senhor, a associar a Tua palavra em nossas vidas, para que a gente possa ser um praticante da Tua palavra, Senhor, assim como o Senhor tem escrito e quer de cada um de nós, Senhor. Então vai nos ajudando cada vez mais, vai nos instruindo para a gente crescer na graça e no conhecimento, através do Espírito Santo nos conduzindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. Tchau.